Oi, tudo bem? Minha conversa hoje com vocês é sobre falar. É, falar. Essa coisa tão rotineira, tão simples, tão natural, tão espontânea da nossa atividade humana. A gente faz isso tão assim, sem consciência, às vezes, que estamos fazendo, que a gente não se preocupa em entender e, e até perguntar por que fazemos, por que falamos tanto, por que conversamos tanto. Porque essa necessidade de falar, não é verdade? Me aconteceu algo curioso ontem. Estávamos num supermercado, num caixa, e uma senhora dizia que ela não se dava bem com humanos, ela se dava muito bem com o cachorro dela. Mas, sabe, eu fiquei observando que o tempo todo que ela estava passando as compras, ela estava falando. E aí, então falava, falava e falava e falava o tempo todo, né? E a caixa também correspondia, né? Então, aquela necessidade dela encontrar um outro ser humano para conversar. Nada contra as pessoas terem os pets como preferência de companhia, de amizade nas suas casas, principalmente quando são mais idosas, mas isso não quer dizer que, né, não podemos ou não devemos, não precisamos, né, encontrar outros seres humanos com quem conversar. E, e usando, porque há uma relação, né, muito próxima, muito natural aí entre nós e outros seres humanos parecidos conosco. E daí nós falamos, né? Coisa difícil é o silêncio em espaços onde estão todos os seres humanos. Você pegar um ônibus, você pegar um metrô, você está num lugar onde tem um monte de gente, parece estranho todo mundo ficar quieto. Já vivi uma experiência assim também. A gente esteve num acampamento. Nesse acampamento, no primeiro dia, ninguém podia falar uns com os outros. Todos tinham que ficar em silêncio. E então isso foi difícil. Nas primeiras 2, 3 horas parece que foi muito fácil, mas depois as coisas foram ficando complicadas. A gente queria conversar, desculpa, a gente queria falar. O que isso por outro lado, também, a gente, quando não tem alguém para falar, não tem uma outra pessoa, a gente fala com a gente mesmo. Então, nós estamos falando o tempo todo, inclusive com, com nossa interioridade, né? A gente está falando com o nosso interior, com esse eu profundo aqui que me acompanha, com a minha mente, com a minha consciência formada de todas as minhas memórias, desde que eu fui gerado. Então, é com isso que eu converso, é com esse ser aí que eu também converso o tempo todo. Até nos sonhos nós falamos, bem, desfazendo, né, ou partindo de toda essa constatação do fenômeno da conversa, a gente descobre também que o ser humano não só fala, como ele também analisa, ele pesquisa, ele se informa, né, ele avança na compreensão da fala e, inclusive, aperfeiçoa a própria fala, que é o que nós chamamos de comunicação, hoje tão estudado, tão comentado, né? Principalmente na época de comunicação intensa, uma comunicação assim saturada, né? Uma comunicação em que as pessoas também não param de falar, principalmente através do celular, que é o espaço de comunicação privilegiado assim, né, preferido hoje em dia, e o lugar onde a fala acontece 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ligando a Terra, né, o planeta, numa rede de comunicação como a gente, nossos antepassados, e antepassados recentes, de décadas atrás, jamais puderam imaginar, a não ser nas obras de ficção científica que abordava o futuro tal como ele está acontecendo hoje. Se há uma coisa que eles acertaram em cheio foi que nós iríamos falar bastante e estar interligados toda a humanidade numa rede profunda de comunicação, movidos por uma inteligência artificial.
Ainda estamos entrando nesse caminho, conhecendo esse caminho. O curioso sobre falar entre nós seres humanos é que todas as áreas do conhecimento costumam dizer algo sobre a fala, mas muita gente esquece que a teologia também tem algo a dizer sobre a fala. E eu diria a vocês, a teologia é uma das ciências, se assim posso chamá-la, ou um dos conhecimentos humanos mais antigos que se debruçou sobre a fala, que veio investigando a fala, que veio conversando sobre ela. Essa inteligência teológica, ela começou a falar sobre a fala desde o tempo, desde uma afirmação muito simples, muito básica, desde uma fala básica, né? E toda fala básica é composta de uma oração, um sujeito, um verbo e algo que ele faz. E esta fala básica é: Deus, no princípio, falou, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim veio todo o processo da criação para um resultado de um falar de Deus. E esse falar de Deus é a ocupação de toda a Bíblia. Ela vem se ocupando como Deus falou. Deus falou assim, depois Deus falou nos profetas, e uma coisa preciosa: Deus deu aos homens e às mulheres, ao ser humano, a possibilidade da fala, a condição natural da fala. Bom, como é que a gente sabe disso, né? Deus deu a Adão, pegou Adão e disse: olha, eu vou trazer os animais a você e você vai dar nome aos animais. Então, gente, a fala também é um objeto, assim, eu diria, o objeto da teologia, né? Teologia, falar sobre Deus, mas baseado em algo que antecede a própria teologia, que é Deus falar. Deus falar e Deus ter dado aos homens e às mulheres, à humanidade, a fala é algo que nos aproxima de Deus assim de uma maneira infinita, extraordinária, belíssima, na verdade. Deus falando, nós falamos, e assim nós interagimos com Deus por meio da fala, não é? É falando que conversamos com Deus, é falando que Deus conversa conosco. Então, quando o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 1, né, que no princípio Deus falou aos pais por meio dos profetas, hoje ele nos fala pelo Filho. E então o Filho agora é esse mediador da fala de Deus, né? É aquele que nos fala, e sabemos que o Filho é Jesus. Então vemos também que Jesus, ele falou bastante. Os evangelhos guardam, e todo o Novo Testamento, e mesmo textos fora do Novo Testamento, guardam muito a memória do falar de Deus. E é isso que fez os discípulos e as discípulas de Jesus pessoas que são discípulos e discípulas, aqueles guardadores das memórias, das falas de Jesus. Assim, então, quando nós lemos o Novo Testamento, nós aprendemos que somos receptores dessas memórias falantes, e nós somos também reprodutores dessas memórias falantes, né? Às vezes nós erramos muito, nós, então, cristãos e cristãs, que recebemos essas memórias falantes, de achar que a única maneira de falar de Jesus é através da pregação, da proclamação, daquela palavra autoritativa vinda do púlpito. A Reforma Protestante, ao mesmo tempo que nos deu esse bem, também nos deu esse mal. Por quê? Porque nos acostumamos que falar, que a pregação, a palavra de Deus, é aquela que sai do púlpito. Não, a pregação, que é a palavra de Deus, é o falar cotidiano que nós, então, desenvolvemos, que a gente se debruça sobre ela na conversa com as pessoas. Quando nós falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos daquilo que Deus é e daquilo que Jesus também é, e falamos isso para as pessoas. Então a gente tem que fazer essa separação e valorizar, enfatizar, dizer de novo, dizer sempre: nós somos aqueles que receberam as memórias falantes dos primeiros discípulos e discípulas de Jesus, e somos aqueles que devemos continuar a entregar essas memórias falantes, já unindo nossas próprias memórias. O que nós podemos falar de nós mesmos acerca de Jesus, acerca de Deus? O que podemos falar de Jesus a partir das nossas memórias formadas em nossas conversas
com Jesus também, o que podemos inserir nessas memórias falantes que vêm lá de tempos antigos, as nossas próprias memórias falantes também, para os seres humanos que estão à nossa volta. Pensa nisso se você quiser aprender um pouco mais. Acabei de publicar um livro chamado Falar de Jesus, a partir das testemunhas de Jesus Nazareno no Evangelho de Marcos. Está sendo vendido pela editora Saber Criativo. Você pode acessar no site www.editorasabercriativo.com.br. Um abração para você e a gente se vê em outra ocasião.